ele, Pedro Duran, para a gente falar sobre o que aconteceu no debate da quarta-feira, promovido pelo jornal Estado de São Paulo, Portal Terra e FAAP. Gente, teve o que a gente falava mais cedo, né? O destaque aqui, infelizmente, não será para as propostas, discussões, os problemas da cidade de São Paulo, e sim para a confusão entre Guilherme Boulos, candidato do PSOL, e Pablo Marçal, candidato do PRTB. Olha só o que aconteceu. A gente vai acompanhar as imagens? Aí, olha só, as imagens do debate. Começa ali uma discussão e ela continua, viu? Começou ali enquanto os dois estavam se enfrentando e foram ali no palco. E quando eles foram se sentar, olha o que aconteceu. O candidato Pablo Marçal mostra uma carteira de trabalho, o Guilherme Boulos fica exaltado, tenta tirar a carteira de trabalho das mãos do Pablo Marçal. Confusão está formada. Eles tiveram, inclusive, que ser separados. Na sequência, a gente vê na imagem Guilherme Boulos trocando de lugar por uma orientação dos organizadores ali do debate. Tamanha confusão que se formou com reações da plateia. Olha só, todo mundo filmando. Infelizmente, esse foi o destaque desse encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você quer que eu diga, Carol, que a gente vê nas imagens uma cena muito lamentável? É isso. É uma pena que a gente tenha tido como notícia principal do debate do Estadão. Eu fico pensando, me coloco no lugar dos colegas do Estadão, eu tenho muitos amigos que trabalham lá, e também da FAAP, uma universidade séria, do Terra, que preparam durante meses toda uma estrutura para poder promover um debate de ideias, de propostas da cidade de São Paulo, e vem a notícia sendo algo que está fora das câmeras do debate e que está ali nos bastidores. Você vê, tem alguns outros ângulos dessas imagens que circularam, que mostram inclusive pessoas da plateia que saem com o celular para poder filmar aquilo que estava acontecendo, porque isso depois foi explorado nas redes sociais. Pois é, os dois candidatos super exaltados, e aí depois do debate eles conversaram com a imprensa. A gente vai acompanhar a declaração do Guilherme Boulos no primeiro momento, candidato do PSOL. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que o povo de São Paulo não merece esse tipo de baixaria que um candidato como Marçal tenta fazer. Veja, quando uma pessoa vem na tua frente, mente de maneira descarada, te ataca, te provoca, ninguém tem sangue de barata, Joelmiro. É disso que se trata. Ninguém tem sangue de barata. Você precisa ter um mínimo de indignação. O que me espanta é que essa indignação não seja de todos que estavam assistindo o debate. E aí também temos o Pablo Marçal, que também conversou com a imprensa. Vamos ver o que ele disse. Aí ele me chama de Padre Kelmo. É uma grande oportunidade. O que o diabo odeia? Não é cruz? O que um vagabundo odeia? Odeia isso aqui, ó, a carteira de trabalho. Essa carteira aqui deixou ele louco, ele quase me agrediu por causa disso. Tem gente aí que foi parar em Harvard, mas nunca trabalhou, nunca gerou renda, nunca empreendeu e quer mudar São Paulo de 120 bilhões ano que vem de orçamento. Que papo furado é esse? Eu vim aqui foi para arrebentar com isso aí mesmo, aqui é um trator de esteira e não adianta tentar controlar, não. No fim, a gente sempre faz pergunta em pós-debates, quem é o vencedor do debate, mas a pergunta é quem é o perdedor, né? Que é o eleitor. Porque em meio a tudo isso, discussão mesmo para São Paulo, solução para problema, essa discussão não aconteceu, ficou ali embaixo do tapete. Carol, e a gente olha o retrospecto da política brasileira, você pega os nossos últimos presidentes da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, eles também não têm carreiras formais no mercado de trabalho. Jair Bolsonaro foi militar, depois passou décadas como deputado, ou seja, trabalhou na política, enquanto Lula foi sindicalista, depois passou também bastante tempo envolvido com a política, décadas na criação do PT e no trabalho na política. Então, não é critério. Ter uma carteira de trabalho assinada não é critério. Num país de tanta informalidade, onde tantas pessoas lutam para conseguir sobreviver e muitas vezes não têm oportunidade de receber um carimbo na carteira de trabalho, isso não é demérito para ninguém. Então, o Guilherme Boulos é criticado por ser uma pessoa ligada a movimentos dos trabalhadores sem teto,
que, enfim, tem a sua luta própria, atuou nessa área, mas também tem uma atuação acadêmica, enquanto o Pablo Marçal é um empresário, um empreendedor, um coach, e não é possível comparar carreiras e biografias desta forma, com demérito para aquele que não foi seletista. Por que um seletista é mais importante ou tem mais capacidade de contribuir para a cidade do que uma pessoa que trabalha com regime de PJ, por exemplo, ou que está na informalidade? Então, a gente tem aqui vereadores na cidade de São Paulo, por exemplo, que nunca tiveram a carteira de trabalho assinada, que tem ali um trabalho também que foi na informalidade. Então, a tratar por isso não é motivo. E os candidatos, quando fazem isso, eles perdem a oportunidade de dialogar com parte significativa do eleitorado. É o mesmo problema quando o Pablo Marçal questiona, por exemplo, a situação civil da Tabata Amaral, que não é mãe e não é casada. Ela namora o prefeito de Recife, o João Campos. Então, ele fala, você não é mãe, você não é casada, eu sou casada com a mesma mulher há muito tempo, eu sou pai. Olha quantas pessoas hoje na cidade de São Paulo e no Brasil não são casadas, não são pais, não são mães e nem por isso não são competentes. Então, o estado civil ou o carimbo na carteira de trabalho é muito menos importante do que as obras na cidade de São Paulo que precisam ser realizadas, do que a situação na saúde, do que a situação na educação. Então, o que a gente viu ontem foi mais uma pirotecnia que acabou ofuscando as propostas, os projetos e os problemas da cidade de São Paulo. Nessa hora, é claro que as figuras centrais do debate viram o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal, porque protagonizaram uma briga. Mas a que custo? Numa eleição, as pesquisas mostram aqui em São Paulo que o eleitor de São Paulo não gosta de agressividade. Ao longo de muitos anos, as pesquisas já revelam isso. Uma coisa é você ser um candidato corajoso, demonstrar força, demonstrar coragem para enfrentar o crime. Outra coisa é você ser um sujeito descortês ou desrespeitoso. Vem outros debates por aí, a conferir se as campanhas farão aí um recálculo dessa rota a partir de episódios como esse. Não. Acho difícil, muito difícil, porque para o Pablo Marçal está sendo uma oportunidade de construir um filão na política, já que ele conseguiu abocanhar um pedaço, uma fatia do eleitorado significativo. Ainda que ele não vença a eleição, nem vá para o segundo turno, se o PRTB, que é um partido desse tamanho, aqui em São Paulo e no Brasil, conseguir fazer 3 vereadores, já vai ser a maior marca histórica do partido numa cidade brasileira. Então, a radicalização, ela é conveniente para setores da política e o que a gente espera é que ela não seja uma prática independente de quem ganhar na Prefeitura de São Paulo. Mas aí vem o ponto do adversário. A partir do momento em que você joga uma estratégia como essa, o quanto que o adversário vai cair nela ou não, né? Sim, e eu acho que o Guilherme Boulos está errado também. Ninguém tem sangue de barata. Ele tem razão. Ele tem razão em dizer que as pessoas não têm estômago de ferro, não têm sangue de barata. Quem é provocado acaba se descontrolando, caindo na provocação. Agora, certamente, em sendo eleito prefeito de São Paulo, se assim a cidade escolher, Guilherme Boulos vai ser alvo de muitas provocações muito piores do que alguém mostrar uma carteira de trabalho. E vai precisar ter consciência, inteligência emocional para resistir a isso. Se já no debate ele não tem conseguido demonstrar essa inteligência emocional, é um ponto a se trabalhar. É importante que o candidato preste atenção nisso também, porque não por menos, o Ricardo Nunes também foi atacado, a Tabata Amaral também foi atacada. E eles mostraram maior capacidade de serem resilientes com esses ataques pessoais do que o Guilherme Boulos ou do que, por exemplo, o José Luiz da Atena. Análise aqui do Pedro Duran, nosso analista de política. Obrigada, Pedro. Valeu, Fica aqui Carol. comigo só para chamar o nosso intervalo.